Bom dia, pessoal. Hoje eu vou começar uma série de vídeos mostrando como que a gente faz o planejamento para uma navegação astronômica. Toda navegação, seja ela costeira, mesmo uma navegação interior, a gente sempre faz um planejamento para navegar por carta náutica ou GPS. Então, para a navegação astronômica, a gente também faz algumas preparações para chegar em determinado momento e fazer uso do sextante. Então a gente faz o que a gente fala de preparo do céu, né? Além do preparo do céu, você faz a navegação estimada para ter uma noção de onde você estará em determinado momento quando você quer usar o sextante, ou nos crepúsculos, né? Crepúsculo matutino ou vespertino, ou então com a navegação pelo sol, né, durante o dia. Então, para tirar as retas da manhã, retas da tarde, passagem meridiana do sol. Então, isso tudo a gente faz uma série de cálculos já para preparar para esse momento. Bom, aqui nós vamos ver o preparo para a navegação astronômica para fazer a travessia de Recife até Noronha. Aqui é uma cópia da carta náutica desse trecho da travessia, uma carta de pequena escala, onde a gente utiliza para fazer esse preparo. Então a travessia Recife-Noronha, que eu digo seria a Refeno, né? Tá, a regata Refeno 2018. Então eu uso aqui a carta náutica e vou utilizar várias tábuas de navegação. Então aqui tem páginas diárias do Almanaque Náutico, tem páginas das tábuas PUB 249, volume 1, volume 2, que são tábuas utilizadas para fazer cálculos, tanto para navegação pelo Sol quanto navegação pelas estrelas. Aí temos várias tábuas aqui também para cálculo de correção de altura, conversão de ar com tempo, as tábuas da Lua e por aí vai, as tábuas de acréscimos e correções. Então tem uma série de tábuas que utilizamos para todos esses cálculos, tanto para preparar, para fazer essa preparação para a navegação, quanto no momento também, né, da utilização do sextante e de fazer o cálculo para obter as retas de altura e a posição do barco. Então nós temos aqui o trecho de Recife para Fernando de Noronha, que é aproximadamente 300 milhas náuticas. Nós vamos utilizar o fuso 3, mesmo sabendo que em Noronha nós utilizamos o fuso 2, nós vamos fazer todo o percurso utilizando o fuso 3, ou seja, o horário de Recife. Eu já iniciei alguns cálculos, fiz algumas anotações aqui na carta, algumas anotações aqui no caderno. Então o planejamento ele é feito a partir do momento em que a gente monta a boia lá de Recife, coloca o rumo de 30 graus verdadeiros e segue para Noronha. Então aqui nós temos, anotado aqui, a posição da boia, 8 graus 2 minutos sul, 34 graus 50 minutos oeste. A hora legal prevista para a passagem por essa boia é mais ou menos às 14 horas, dia 29 de setembro de 2018. Bom, todo o planejamento é feito utilizando uma navegação estimada. Então, sabendo o horário aproximado em que vamos montar a boia, a primeira boia lá de Recife, pegar o rumo para Noronha. Então a gente vai calculando pela velocidade média do barco qual que seriam as posições nos momentos de utilização do sextante. O primeiro momento de utilização do sextante vai ser no crepúsculo vespertino. Então, para essa latitude
próximo a 8 graus sul, nós vamos ver no almanaque náutico que a hora média local do pôr do sol seria às 17h55. Como essa longitude da boia transformada em tempo, a gente converte em tempo, tem 2 horas e 19 minutos. Aqui nós encontramos então a hora média em Greenwich do pôr do sol, às 20h14. Considerando que estamos aí no fuso 3, então hora legal do pôr do sol, para próxima dessa posição da boia, seria às 17h14. Então nós podemos fazer um cálculo aproximado. Bom, se passamos da boia às 14 horas e temos o horário do pôr do sol às 17h14, então teremos mais ou menos aí umas 3 horas de navegação com a velocidade média do barco inicial de 7 nós. Então a gente vai calcular uma posição estimada para esse horário das 17h14. Então teríamos aí uma navegação mais ou menos de 21 milhas após a boia. Bom, então para sabermos onde vamos estar mais ou menos no horário do pôr do sol, já calculamos que o barco terá navegado aproximadamente 21 milhas, então eu venho aqui na escala de latitude, abro o compasso em 21 milhas, coloco aqui da boia e encontro aqui um ponto, que seria o ponto A, a posição estimada às 17h14. Daí eu posso fazer os cálculos utilizando as tábuas astronômicas para o crepúsculo civil, o horário do crepúsculo civil. O crepúsculo civil ele se inicia após o pôr do sol. Bom, nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes de como fazer todos esses cálculos. E nós temos então uma série de vídeos anteriores onde é abordado cada assunto desses. Então, para eu calcular, para fazer o preparo do céu para o crepúsculo civil vespertino, por exemplo, tem um vídeo em que gravei mostrando como se utiliza o almanaque náutico e a PUB 249 volume 1. Então aqui vou mostrar apenas o resultado de como foi feito, para vocês entenderem como que seria esse planejamento. Então a gente entra na PUB 249 volume 1, que nesse caso eu coloquei o horário das 17h24. A gente entra no almanaque náutico primeiro para calcular o ângulo horário do ponto vernal e poder entrar na PUB 249 volume 1. Então, entrando com o ângulo horário local do ponto vernal e a latitude, a gente vai ter na PUB 249 volume 1 a relação das estrelas com altura e azimuth aproximados. Então, nessa posição estimada, nós teremos no horário das 17h24, teremos essas estrelas. A Vega, com altura de 43 graus e 12 minutos aproximadamente, com azimuth de 359, Fomalhaut, Antares e Arcturus. Eu selecionei essas 4. A PUB, ela nos dá 7 estrelas, colocando dessas 7 estrelas, quais seriam as mais apropriadas para tirar retas de alturas. Ela seleciona 3. E aqui eu coloquei 4 delas. Aqui eu fiz um pequeno desenho só para mostrar mais ou menos como que seria a posição do barco no rumo de 30 graus, como que estariam essas estrelas no momento do crepúsculo. Então seria mais ou menos essa posição do barco e a disposição das estrelas nesse momento para podermos utilizar o sextante.